Bom dia. O que a gente vai falar hoje é sobre propagação de calor. Propagação de calor nada mais é que é um método de transferência de calor. Existem três, que é a irradiação, a convecção e a condução. A gente vai estudar as três hoje. A aula de hoje é bem teórica, não é tão difícil, mas precisa estar bem definido algumas coisas. Então, não vai ter muita fórmula nessa aula, só vai ter uma específica que a gente vai ver depois. Primeiro, a gente vai começar com condução térmica. Condução térmica é quando o calor ele se propaga de um lugar para o outro sem que haja transferência de matéria. As moléculas, nesse desenho aqui, nesse gifzinho, você vai ter as moléculas se agitando aqui, elas se agitam bastante e vai do mais quente para o mais frio, como a gente viu na aula passada. E também isso mostra que essa molécula agita essa, que agita essa, que agita essa, que vai agitando até chegar no fim da barra, certo? Isso é condução térmica. Fourier estudou isso por bastante tempo na vida dele. Esse aqui é o Fourier. Ele foi um grande físico e matemático do século XVII e final do século XVII, começo do século XVIII. Se eu estiver errado, desculpa. Ele foi responsável pela série de Fourier, que quem for da área de exatas vai ver. E aqui ele estudou o calor em física. Então, ele falava que o fluxo de calor que atravessa uma seção transversal, nesse cilindro aqui, a seção transversal ele fala que é uma barra térmica, tá? De qualquer área A do condutor em regime estacionário é diretamente proporcional ao gradiente de temperatura e área de regime de seção transversal. Ou seja, o fluxo de calor é igual à constante vezes a área vezes a variação de temperatura sobre a distância total da barra, que é esse L. Esse T1 e T2 aqui são as temperaturas diferentes. Aqui ele está em regime variável, porque a gente vai ver isso mais pra frente. Então vamos definir primeiro o que é regime estacionário e variável. O regime permanente ou estacionário é quando não tem variação de energia no decorrer do tempo. Então, se você tiver aqui, se você tivesse a mesma temperatura na barra inteira, então quer dizer que ele está em regime estacionário. E variável é quando, ao decorrer do tempo, ele vai ter uma variação de energia, certo? Vamos falar do gradiente de temperatura agora, que nada mais é que a variação de temperatura por unidade de comprimento ao longo de uma barra que conduz calor. Então, se a gente for colocar isso matematicamente, a gente tem que o gradiente de θ é igual ao θ final menos o θ inicial, ou seja, T1 sobre T4, no caso aqui do gráfico. Isso aqui dá isso aqui no gráfico. Se a gente for querer saber a linha reta daqui até aqui, a gente pode imaginar que isso aqui é um triângulo retângulo e que a gente só fazer a tangente dele, a tangente que eu coloquei φ para não perder as coisas com o θ. Então, vai fazer a tangente de φ sobre a variação da temperatura sobre a distância igual a variação da temperatura sobre a variação da distância. Isso aí é simples, só fazer uma tangente aqui, fazer isso sobre isso, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, e fechou. A gente tem que definir também, antes da gente dar a prova, a gente precisa definir o fluxo de calor. O que é o fluxo de calor? É só a quantidade de calor que atravessa uma seção transversal da barra, o corpo, por unidade de tempo. Então, se você tiver um calor, se você tiver um reservatório quente, ele sempre vai do mais frio. Isso é uma variação de tempo. Esse quizinho a gente pode ter o calor científico e o calor latente, mas isso não vem ao caso. Agora a gente pode demonstrar finalmente a lei de Fourier. O que é como que é feito? A gente tem que o fluxo de calor
a quantidade de calor sobre a variação do tempo. E o gradiente é a variação da temperatura sobre a distância. A gente sabe que o fluxo de calor é diretamente proporcional ao gradiente e à área. Então, a gente pode falar que a área vezes o gradiente de θ vezes o gradiente de θ. O que é o gradiente de θ? Θ menos θ' sobre d. Então, deu nós. Então, a gente só introduzir o coeficiente de proporcionalidade que vai dar tudo certo. A gente acabou condução. Sabendo isso, condução fica muito mais fácil os outros. Então vamos falar sobre convecção. Convecção é o transporte de calor que sempre vai ser transporte de líquido ou de gases. Por quê? Porque na barra, em sólidos, ele não consegue ter variação de densidade no mesmo corpo. O mesmo corpo não tem densidade diferente. Tipo, vamos supor aqui, nesse caso, a gente tem que a água quente, ela vai sempre subir e vai descer, e a água fria vai descer, igual na geladeira, que tipo, quando o ar quente sempre vai subir e vai sair da geladeira e o ar frio desce. Tipo, o ar frio sempre vai ter densidade maior do que a do ar quente, então ele vai descendo. Ou seja, nesse processo ele tem transporte de matéria, certo? Enquanto na condução não. E o último caso, que é a irradiação. Em radiação a gente tem que o transporte de calor em qualquer lugar. Tipo, o Sol no espaço é bom. O Sol ele vai transferir calor para a Terra por meios eletromagnéticos, e tipo, a radiação pode acontecer em qualquer lugar, saca? Tipo, pode ser em qualquer lugar. Tanto convecção como irradiação não cai muito nos vestibulares a fórmula, porque isso aí é para ensino superior e afins. Então não precisa saber fórmula de convecção nem de radiação, certo? Então vamos fazer um exercício. Uma pessoa cuja pele está a temperatura de 37 graus veste um agasalho de espessura 1,85 cm e a área de 1 metro quadrado. O material com que foi tecido o agasalho tem condutibilidade térmica de K 80 vezes 10 a menos 6 cal sobre centímetros vezes segundo graus Celsius. Sabendo-se que a temperatura ambiente na qual se encontra a pessoa de 0 graus Celsius, determinar a quantidade de calor conduzida através do agasalho durante 60 minutos. Eu vou dar um tempo aí para vocês fazerem. Espero que vocês tenham conseguido. E essa aqui é a resolução. Aqui a gente sabe que o fluxo de calor é K vezes A vezes a variação da temperatura sobre a distância. Ou seja, vai ser 80 vezes 10 a menos 6 o K, a área de 1 metro, a variação da temperatura menos 37 graus Celsius e a distância 1,85 centímetros. 85 metros, perdão. Colocando isso na fórmula, a gente não precisa colocar vezes 10 a menos 6, porque depois a gente vai fazer isso, mas vendo, vai dar 16 mil cauls por segundo. E é fácil fazer, como aqui tem segundo, ele quer em 1 hora, né? Durante 60 minutos, 1 hora. Então a gente faz minuto, tem 60 segundos, 60 minutos tem x segundos. X segundos tem 3.600 segundos. Fazendo aí 3.600 segundos vezes 16.000 cal por segundo, vai dar 5,8 vezes 10 cauls por hora. É isso, gente. Essa foi a aula, foi bem simples. Tipo, não precisa ser muito técnico, tudo. A gente tem uma demonstração meio chatinha, mas não é nada impossível. Então espero que vocês tenham gostado. E é nóis. Vemos na próxima aula.